Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização, atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Direto ao Ponto, nas quintas-feiras, com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje vai falar sobre o tema Como o Poder Suave Transforma Nossas Vidas. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Alan. Bom dia, queridos ouvintes. Falar sobre o poder suave, né? Muito se fala sobre o poder forte, o hard power, e o poder suave, que é o soft power. E eu quero buscar uma história bíblica bem conhecida, que aconteceu há mais ou menos 3.000 anos atrás, que era um atrito entre dois povos, que eram os filisteus e os israelitas. E num determinado momento, foram para um vale chamado Vale de Elá e acamparam naquele vale prontos para uma possível batalha. Os filisteus mandaram um soldado muito forte, alto, robusto, que tinha o hard power, né? Ele tinha aquele poder forte que era o Golias. E do outro lado, os israelitas ficavam procurando para ver quem é que eles colocariam para lutar contra aquele ser humano forte, né? Até que Davi, o pastor, se propôs a lutar contra Golias, e aí todos nós conhecemos a história de Davi contra Golias, e através do soft power, o Davi conseguiu acertar uma pedrada no Golias e venceu aquela batalha, né? Então, todos nós conhecemos essa história bíblica, e essa história bíblica revela, de alguma forma, os dois grandes tipos de poder que ficaram muito famosos aí a partir da década de 80 para compreensão dos poderes geopolíticos, da formação das nações. Por isso, o poder forte, ele tem... até hoje a gente reconhece o poder forte pelo poder militar, pela bomba atômica, pelo poder econômico, né, das nações, mas nós podemos também trazer isso para dentro das nossas relações. O poder forte é aquilo que no nosso círculo de relacionamento são as pessoas que são mais ricas, são as pessoas que usam o cargo para exercer o poder forte, mas também existe o poder soft, que é o poder suave, que é aquele poder das pessoas que são carismáticas, aquele poder das pessoas que trabalham com a sabedoria, com magnetismo. E é importante diferenciar duas coisas aqui. Uma coisa é poder, outra coisa são ferramentas para obter poder. Poder tem a ver com conquista, com realização, e tem várias ferramentas para se conseguir isso, e eu quero trazer uma delas que eu acredito que é um grande diferencial, que é o carisma, a personalidade agradável, o magnetismo pessoal, porque ele acaba sendo um soft power, um poder suave e que gera grandes resultados na vida das pessoas. E é impressionante como é bom conviver com pessoas que têm uma personalidade agradável. Eu tenho 2 exemplos aqui. O primeiro deles, eu frequento em alguns momentos um restaurante aqui, eu até vou citar o nome fazendo uma pequena propaganda, que é o restaurante Apetito, e naquele restaurante tem a Gi, que é a dona do restaurante Apetito, que a gente percebe que ela energiza todo o restaurante. Os colegas, os colaboradores, o pessoal da cozinha, os clientes, eles são todos eles impactados pelo carisma da Gi, então fica aqui um abraço para a Gi. E outra pessoa, que inclusive foi nosso professor, né, Ricardo, que encontrei no Clube Tiricaça, o professor Paulinho do SEAT. Um querido, né, uma pessoa super agradável, talvez da minha infância, o professor mais emblemático, assim, o professor mais importante. Alguns ensinamentos dele que eu tive lá na primeira infância estão comigo até hoje, na memória, e é tão bom quando nós encontramos alguns anos depois essas pessoas agradáveis, nós sentimos saudade dessas pessoas, então fica aqui também um abraço para o professor Paulinho. Todos nós devemos desenvolver o soft power, o poder suave, porque ele facilita a nossa vida e ele serve como alavanca para que os outros resultados aconteçam, né? É interessante, né? Porque, e eu acho que muitas vezes, assim como quase tudo na vida, Bozetti, me parece que tem que ter um certo equilíbrio. De vez em quando vai ter que ser o hard power, de vez em quando vai ser o soft power, né? E dias atrás, até pegando uma frase aqui que o Eduardo Kaufmann, no Contraponto, falou, citando o seu Roque Lopes, da Central,
foi muito legal, porque ele disse assim, olha, o Roque Lopes uma vez me falou que a gente não pode ser só bonzinho. Se tu quer ajudar as pessoas, tu não pode ser só bonzinho com as pessoas. De vez em quando tu vai ter que dar uma chamada, tu vai ter que falar, abrir algumas coisas. Claro, tu tem jeito de fazer isso, né? Tu pode ser, tem gente que é um pouco mais seca, grossa, ou não sei se grossa seria a melhor maneira, né? E tem gente que faz com um pouco mais de suavidade. Tem aqueles que não fazem, que daí fica querendo ser querido e daí o problema ele é recorrente, né? Então, eu acho que quase como tudo na vida é um equilíbrio, né? Equilíbrio, é. E o Paulinho que escuta direto o nosso programa, né? Certamente por isso está mandando abraço. Ele já falou comigo algumas vezes, escuto vocês lá de manhã. Eu acho que ele soube fazer isso. Grande abraço para ele. Foi meu professor de educação física, mas também foi meu treinador de futebol. A gente jogava campeonato Piá, jogamos algumas vezes, né, Paulinho? Demos trabalho aí para alguns times, né? Mas foi uma época muito legal. Ele nos dava carona. Ele era professor, mas ele fazia mais do que isso. Ele pegava e levava muitas vezes com o carro dele a gente para fazer algum treino. Então, eu acho que esse é o segredo, né? Nem sempre tão ao céu, nem tão ao inferno, mas é saber utilizar. Não precisa ser sempre tão rude, né? Porque muitas vezes as pessoas, eu falo até que no futebol, muitas vezes tu tem que saber dosar. Se tu vai cobrar um jogador, e eu falo até nas nossas peladas, né? Tem aquele jogador que se tu der um choque, diz, ei, aí, vamos lá, vamos acordar no jogo. O cara, não, então na próxima vai ser comigo. Agora, se tem uns que tu fala isso, o cara, ele afunda mais ainda, né? Ele afunda a gente mais percebe. ainda. E assim é no dia a dia, nas empresas também, né? Exatamente. O equilíbrio entre o poder forte e o poder suave é o grande segredo, né? Nós temos que compreender que na nossa vida nós temos que exercer o poder forte também. Nós temos que nos fortalecer. Nós temos que saber que a melhor forma de evitar uma guerra é estando preparado para ela, né? É uma boa forma. Agora, usar o poder suave também é fundamental. E ainda buscando o exemplo do professor Paulinho, ele se assemelha muito ao líder, o gestor que precisa tocar um negócio. Ele tem que saber a hora de apertar, a hora de gerenciar, a hora de ser sério, a hora de falar com firmeza. Bobagem também, que ele gosta de vez em quando ele vem com as piadas dele. Aí até hoje ele me encontra, ele vem lá e vem contar, eu sabia que não sei o que. E tem que dosar com isso. Também tem que ter essa leveza, esse poder de magnetismo pessoal para fazer com que as pessoas andem próximas a nós. Nós sempre falamos que nós não temos culpa de ocupar um cargo de destaque na empresa, um cargo de gestão na empresa. Esse é a autoridade externa. É a autoridade que vem investida pelo cargo. Agora, nós precisamos conquistar o coração das pessoas que estão subordinadas a nós também, né? Ou seja, isso aí, já está aqui a Rita já mostrou uma foto aqui para nós, né? Que legal. É a Giana e a Gisele, né? São os proprietários. São minhas amigas, por isso que eu vou só pesquisar para ter certeza se é esse mesmo. A Gi, que o Bozé. A Gi, que ele falou no início, sim, é a Giana e a Gisele. São minhas amigas a Giana foi minha colega de aula, amigas que legal, lá do Rita, que legal. Adoramos frequentar lá. lá. Ótimo lá, inclusive, aproveitando também. Muito bom. Eu estava falando que normalmente a empresa, ela tem todo um fluxograma, uma hierarquia já pré-estabelecida. E normalmente o colaborador que entra na empresa, por exemplo, ele é contratado pela sua hora. A empresa contrata a hora do colaborador. E é dever do líder conquistar o coração. Então essa é a grande dica. Usar o poder do cargo, mas também conquistar através do poder suave as pessoas, né? Isso aí, muito obrigada, Gustavo. Legal, né, mandar essas lembranças aí. O pessoal gosta de ouvir também. E quem merecem, né? E muito como bom. exemplos Teria também. outras tantas pessoas aqui que poderíamos tem homenagear, muitas. né, Rita? Mas fica um abraço em nome do professor Paulinho e da Gi aí, que são referências do carisma, né? E como é bom conviver com pessoas carismáticas. Muito bom. Verdade. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Gustavo Bozetti participa conosco sempre às quintas-feiras no quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br.